Palavra com o vereador Fabrício. Boa tarde, senhor presidente e demais colegas vereadores, colega vereadora Marinês, pessoal que nos acompanha através das mídias sociais, uma boa tarde. Relatório. O Executivo Municipal pretende vetar na íntegra o projeto de lei número 121/2020, de autoria do vereador José Gilson Feitosa da Silva, PT, que dispõe sobre a vedação de realização de pesquisas de opinião pública no município de Pato Branco. Análise. Aduz o Executivo Municipal que o projeto vai contra o interesse público, uma vez que subtrai da população um instrumento que aprimora o serviço público municipal. Do ponto de vista deste relator, a interpretação é equivocada, tendo em vista que as pesquisas poderão ocorrer fora do ano eleitoral, podendo o Executivo fazê-las no primeiro e no terceiro ano da gestão, não coincidindo com as eleições municipais, estaduais e federais, possibilitando ao gestor municipal tempo hábil de aprimorar os serviços públicos no decorrer do mandato. A ouvidoria é o elo de ligação entre o município e o usuário de serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação, respondendo às manifestações, que são sugestões, elogios, solicitações, reclamações, denúncias e solicitações de simplificação de serviços públicos. E também promove o controle da administração pública, provendo informações que são trazidas diretamente pelos cidadãos e que poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades. O Índice de Governança Municipal é outra ferramenta que o município pode estar adotando como objetivo de auxiliar o gestor público a entender, através de dados consolidados, que seriam possíveis vislumbrar as oportunidades de melhorias em nosso município, dispensando assim a contratação de empresas terceirizadas para a prestação de serviço com pesquisa de opinião pública. Voto do relator. Após a análise do veto integral encaminhado pelo Poder Executivo ao projeto de lei 121/2020, optamos por exarar parecer contrário ao veto integral do projeto, do Poder Executivo. Acompanhou o voto do relator Hamilton Maranoski, PL, Marinês Boff Gerhard, PSDB, Joecir Bernardi, PSD e Rodrigo José Correia, Podemos. Em discussão o projeto? O veto? Presidente. Palavra com o vereador Gilson Feitosa. Cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, a imprensa, todos vocês aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Presidente, nós, nessa Casa de Leis, diante desse projeto de minha autoria, vedando a realização de pesquisas de opinião aqui no município de Pato Branco, com recursos públicos, nos anos de pleito eleitoral municipal, estadual e federal, tem justamente o objetivo de normatizar e zelar pelos recursos públicos. Nós agradecemos os votos dos colegas que votaram em primeira e segunda votação, não é? E agora o prefeito vetou. E conforme rege a nossa lei orgânica, no seu artigo 36, se o prefeito considera o projeto de lei de todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, aí ele pode votar parcialmente ou totalmente. Nós estivemos lendo as razões pelas quais o prefeito quer vetar, não é, esse projeto de lei. E, no entanto, nós não encontramos, presidente, nenhuma desses requisitos. O prefeito não afirma e não justifica que o projeto não tem interesse público, ou, mesmo ainda, que é inconstitucional. Por essas razões, tão somente, a gente já poderia derrubar o veto do prefeito. Mas, além dessas duas questões essenciais, conforme está posto na nossa Carta Magna,
aqui do nosso município, a lei orgânica, e que o prefeito não atacou, não é? Utilizando de outros argumentos frágeis e questionáveis. Lembro aqui, presidente, se não fosse por uma ação desta Casa de Leis, o prefeito estaria concluindo uma licitação, cerca de R$300 mil, no final do seu mandato, em época de eleição, para poder contratar a empresa de pesquisa de opinião. Houve, por conta da nossa denúncia, uma recomendação do Ministério Público e o município cancelou esse processo licitatório. Então, presidente, alguém tem que fiscalizar o Poder Executivo. E quem fiscaliza não é só o cidadão, é o cidadão e tem os poderes constituídos. Como o Ministério Público fez a recomendação, cancelou por iniciativa dessa casa. E essa casa também, enquanto instituição, tem que fiscalizar, sim, né, os atos da administração. Então, nós agradecemos, como eu já disse anteriormente, o voto dos colegas favoravelmente ao projeto, e agora a gente pede que a gente mantenha o nosso entendimento. Vamos derrubar o veto do prefeito, para que, de fato, aqui em Pato Branco, não possa mais fazer pesquisa de opinião com recurso público, não é, para querer fazer avaliação dos serviços que estão sendo prestados. Para isso, presidente, nós aprovamos a lei recentemente do vereador Polazzo, que o município possa estar fazendo consulta à população para perceber e avaliar quais os serviços que estão sendo prestados, se está sendo bom ou não na área de saúde, educação, a custo zero. Então, caminhos, ferramentas, hoje o município dispõe para poder, caso queira, não é, observar e saber a opinião das pessoas sobre os serviços que estão sendo prestados na comunidade. Não há necessidade, presidente, a cada momento, todo ano, como vinha sendo realizado aqui no município, todo ano gastando cerca de 70, 90 mil reais, salvo engano, com pesquisa de opinião, que, o mais grave ainda, não disponibiliza para a população. Não é? Como nós já requisitamos essa casa e, lamentavelmente, não podemos ter acesso ao resultado de uma pesquisa paga pelo dinheiro do povo. Chega a ser o cúmulo. Por isso, presidente, da razão do 2º artigo do nosso projeto de lei, os resultados provenientes das pesquisas de opinião pública serão publicados no sítio eletrônico oficial do município. A população está pagando a pesquisa, é justo, é dever, é obrigação da prefeitura, da administração pública, disponibilizar o resultado para que as pessoas saibam, não é, onde foi aplicado o dinheiro, como está a avaliação do serviço, a fim de que a população possa também participar mais ativamente. Coloca lá no sítio. As pessoas podem lá dar a sua sugestão, a sua opinião e etc. Então, presidente, eu conclamo os demais colegas vereadores para a gente votar contra esse veto do prefeito e, assim, com certeza, nós estaremos, essa casa, cumprindo seu papel, ajudando na administração pública, criando leis, que é leis de transparência, tem essa característica esse projeto de lei nosso, né? Transparência com a coisa pública. Então, vamos aguardar, mas esperamos que a gente consiga fazer isso, e aí a gente vai ensinando o prefeito também, ajudando ele, falando, não, prefeito, isso é importante, não é? Embora as razões do veto, como eu já disse anteriormente, não são sustentáveis e não atacou aquilo que seria o essencial, que é justamente a inconstitucionalidade e o interesse público. Esse projeto é constitucional e tem interesse público, sim, aqui para a nossa cidade de Pato Branco. Obrigado. Continua em discussão ao veto. Senhor Não havendo presidente. interessado. Senhor presidente. Palavra com o vereador Polazzo em tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores do plenário, imprensa, servidores da casa, no Juaro, essa licitação desse ano, vereador Gilson, era 300 mil? É isso? 300 mil reais. Obrigado. Então, vejamos. Teve uma recomendação do Ministério Público, justamente recomendando que fosse cancelado, que não fosse realizado, com o entendimento de que pode haver um viés eleitoral. Esse entendimento do Ministério Público.
Mas, fora essa questão, então eu só fiz essa fala do Ministério Público para dizer que, de fato, realizar pesquisa eleitoral em ano eleitoral, pesquisa administrativa em ano eleitoral, de fato dá margem a questionamento da legalidade. Tanto é que a recomendação do Ministério Público é nesse sentido. Então, superado esse raciocínio, eu entendo que todo o orçamento do município ele é definido com base nas prioridades do gestor. Então, eu entendo que da gestão realizar pesquisa em ano eleitoral é prioridade. Ponto. Eu acho que nós estamos num momento de pandemia e que temos que dar exemplos em economicidade. E, além disso, tem um outro detalhe. Nós estamos, pelo projeto de lei, vedando a realização de pesquisa administrativa em ano eleitoral, de eleição municipal. Então, a minha ideia era que fosse, já não tivesse nenhum ano, fosse possível, mas o projeto passou que seja só em ano eleitoral. Ou seja, é o último ano de mandato. Se o prefeito é candidato à reeleição, vai ser no ano em que ele mesmo é candidato à reeleição. E se não for, é o último ano do mandato. O que sentido tem uma pesquisa no último ano do mandato? Porque a função dela, além da... A questão de transparência, eu acho que é mais relacionada à prestação de contas. Medir a satisfação do serviço público, eu acho que não tem um viés de publicidade, de transparência, tem um viés de orientação para o planejamento administrativo, para nortear a administração. Olha, tal serviço público não está sendo bem atendido, a avaliação está negativa, está muito baixa, precisamos melhorar aqui. Eu acho que a função da pesquisa, não é para dar transparência, é para ela nortear a gestão pública em qual as políticas públicas, qual o serviço precisa ser melhorado. Eu acho que é nesse sentido. Mas veja bem, no último ano do mandato, que sentido tem isso? Esse dinheiro é muito mais bem aplicado nesse último ano de mandato em outras ações. Quem sabe possa reduzir a fila de 3 anos para conseguir uma prótese dentária, por exemplo. Então, eu acho que a minha opinião pessoal é de que não tem que se falar em pesquisa de opinião pública em último ano de mandato, porque a função dela é para nortear a administração, mas a administração está encerrando. Então, eu acho que não tem nexo, não tem sentido nenhum. E tem um detalhe. Pesquisa de opinião pública é diferente de pesquisa de avaliação do cidadão que foi atendido pelo serviço público, que é aquele projeto anterior. Agora, se você quer uma eficiência desse trabalho de pesquisa, então consulte quem foi atendido pela prefeitura, no posto de saúde, na escola, o pai do aluno, a mãe do aluno, o próprio aluno. Então, que consulte os profissionais que protocolam na prefeitura projetos para serem aprovados, quem requisitou na prefeitura algum serviço público, aquela pessoa que tem a iluminação pública na frente da sua casa, que está a lâmpada queimada. Se tu quer nortear a tua administração com base na eficiência daquele serviço, se está sendo bem prestado ou não, consulte quem recebeu aquele serviço. Agora, o que adianta você poder fazer uma pesquisa de opinião pública entrevistando uma pessoa na praça, o outro lá não sei aonde, o outro que faz 1 ano, 2, que não consulta no posto de saúde? O que isso vai embasar a administração? É uma pesquisa que não vai ter o cunho eficiente de dizer, olha, eu fui atendido hoje e fui mal atendido. Eu fui atendido hoje e fui bem atendido. Então, a pesquisa de opinião pública é uma coisa. Agora, a pesquisa de satisfação do serviço público, por quem recebeu o serviço, tem uma outra eficiência, uma outra conotação. E nesse sentido, eu acho importante. Agora, precisa gastar R$300 mil em pesquisa de opinião? Então, que em cada órgão público que tenha lá o seu serviço, o seu setor, o seu serviço lá, que possa avaliar a pessoa que recebeu o atendimento do município, se foi bem atendido ou não, se resolveu o seu problema, ou se ele foi enrolado. Então, aí dá uma outra conotação. Então, senhor presidente, a minha opinião é contrária ao veto, porque entendo que em ano eleitoral não tem que se falar em gastar dinheiro para ouvir a opinião das pessoas. Você tem que fazer uma avaliação do teu serviço, se está bem feito ou não. O serviço da educação, o serviço da saúde, como eu falei. Se o agricultor lá no interior está bem atendido, você está satisfeito com o serviço, aí é outra conversa. Agora, pesquisa de opinião, tem que pegar uma pesquisa de satisfação, não de opinião. Então, eu sou contrário ao veto, senhor presidente. Continua em discussão o veto? Não havendo interessados, então vamos para a votação. O sim derruba o veto e o não mantém o veto. Em votação. Tem certeza? O sim derruba o veto.
Repetindo, o sim derruba o veto, né? E o não mantém o veto. Encerrada a votação. Aprovada a derrubada do veto por 7 votos favoráveis, do veto número 4, 2020, por 7 votos sim e 4 contrários.